Shalom. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Glórias a Deus. Vocês estão me visitando hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Tá? É um prazer muito grande tê-los conosco aqui. Amados, o Elielson ministrou sobre esse versículo do Salmo 34, né? Dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Quando você vai no versículo seguinte, você teme ao Senhor, nada vai faltar na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Gostaria mais uma vez que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor as suas expectativas para essa noite. Você veio aqui para adorar ao Senhor, em contrapartida você vai sair daqui cheio da unção dele para a sua vida, para a vida dos seus familiares. Você que tem alguma necessidade, coloque diante do Senhor agora. Comece a falar com Ele agora nesse momento. É você e Deus agora. Comece a dizer a Ele, fala, Senhor, me ajuda. Abra o meu entendimento nessa noite. Fale ao meu coração. Deus, que nós não possamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Deus, que haja transformação, que haja milagres neste lugar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, Jesus. Glórias a Deus. Podemos nos assentar. Hoje, mais uma vez, é o dia da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos fazendo esse rodízio, né, para que não fique lotada a igreja. E eu gostaria de fazer uma pequena observação, né, com relação ao rodízio, que muitas pessoas estão colocando o nome na lista, mas não comparecem. O que acontece? Muitos, né, e algumas pessoas até já me procuraram, falaram assim, mas as cadeiras ficam vazias, ficam muitas cadeiras vazias, e nós queríamos participar, mas quando olha para a lista está lotada, está cheia. Então, se você não vai vir, ou às vezes até acontece algo que te impeça de vir, né, pode acontecer, é lógico, mas que você assuma esse compromisso diante do Senhor e realmente venha. Você colocou o seu nome, venha. E uma outra coisa também que nós vamos fazer, nós vamos abrir então essa lista na quarta-feira, vamos fazer uma pequena modificação, e até no sábado, se ainda tiver lugar na lista, ainda que você já tenha vindo 1, 2, 3 cultos seguidos, você pode colocar o seu nome de novo. Então a lista vai estar liberada, dando prioridade àqueles que não participaram até no sábado. Partiu de sábado para frente, se tiver espaço na lista, você pode colocar o seu nome. Amém? Todos entenderam? Amém. Então, amados, eu gostaria de voltar novamente ao texto que nós lemos no domingo passado, lá em 1 Coríntios 15. E esse texto, ele fala realmente de uma igreja, a igreja de Corinto, uma igreja que estava com dificuldade de viver esse transcendente de Deus. Uma igreja que estava com dificuldade de separar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. E quando Paulo ele escreve essa primeira carta aos Coríntios, essa primeira carta aos Coríntios, ela é uma carta que é feita a nível disciplinar. Paulo ele dá uma disciplina para aquela igreja, ensina para eles uma forma correta de se proceder diante do Senhor. E principalmente, especialmente, ele vai falar também na primeira carta com relação à ceia do Senhor Jesus. E nesse momento, era uma igreja realmente, nós falamos no domingo passado, né, que estava muito envolvida no meio de muita prostituição, de muita idolatria, de muitas questões. E aquelas pessoas, elas vinham para a igreja, e não é muito diferente hoje em dia. E as pessoas, elas vêm para a igreja, mas elas não querem largar a vida lá no mundo. Elas entram num espírito de religiosidade. Só que, e eu vi já muitas vezes as pessoas falando, não, Jesus me aceita do jeito que eu estou. Olha, é um engano muito grande. Jesus, ele ama a todos, ele aceita a todos, mas a palavra dele sempre foi, e você vai olhar na palavra de Deus, todas as vezes que ele chama alguém, ele fala, e vou dar um exemplo daquela mulher que pega em adultério, né? Franco adultério, e naquele momento ali, as pessoas estavam prestes a apedrejá-la, e a gente vê que havia ali um desequilíbrio, né? Porque certamente ela não adulterou sozinha, né?
Mas, no entanto, só tinha a mulher ali. Tinha que estar ela e o homem, né, para serem apedrejados. Mas estavam os dois. Mas naquele momento, o que acontece? Jesus, ele olha para aquela mulher, depois dele dar uma palavra para aquele povo. E ele fala para aquele povo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquelas pessoas, ninguém teve coragem de atirar aquela primeira pedra. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim: viu? Não há ninguém que te condene e eu também não te condeno. E a palavra que ele fala, que você precisa memorizar isso. Ele diz: vá e não peques mais. Repete comigo, fala comigo: vá e não peques mais. Então, há um princípio, e nós precisamos entender isso. Ele aceita, ele ama a todos nós, sim. Ele morreu por todos? Não. Ele morreu por todo aquele que nele crê. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então não é todo mundo. Há um critério, e o critério é crer em Jesus. Então, há muitas vezes a gente vive nesse engano, as pessoas vivem nesse engano, falando: não, lá Deus amou o mundo. Amou o mundo, mas Ele deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Presta atenção no que está escrito na palavra de Deus. E nós não podemos entrar nesses enganos. Então, o conselho sempre e o conselho que Paulo dá nessa carta, na primeira carta aos Coríntios, ele dá esse conselho para que as pessoas abandonem essa vida de pecado e tenham uma vida de retidão diante do Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a também abandonar a sua vida de pecado, procurar a se alinhar com Deus. Nós tivemos um tempo maravilhoso aí falando desse alinhamento com Deus. Eu quero continuar nos próximos cultos falando um pouco mais sobre isso, porque alinhar com Deus, gente, não é algo tão simples assim, nesse nível de religiosidade que muitos de nós achamos que pode ser. Então, eu acho que eu posso vir no culto, eu acho que quando eu venho no culto, eu falei no domingo passado e volto a repetir, tomo lá o banho do descarrego e eu tenho a semana inteira para pecar de novo. Gente, cuidado com isso. Vida com Deus, alinhamento com Deus, requer de nós uma transformação de vida, uma mudança, e uma mudança radical. Não é uma mudança só para cultos de final de semana. Então, em momentos como esse, num dia como esse, o dia da ceia do Senhor, então é momento para nós pararmos e avaliarmos como que está a nossa vida, como que está a minha vida, como que está a sua vida. E 1 Coríntios capítulo 11, a palavra vai dizer lá no versículo 23, Paulo diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou do cálice e declarou: esse é o cálice da nova aliança. Existe uma aliança, uma nova aliança em Cristo Jesus. Ele continua: fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Então há um momento também que Paulo vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando nós fazemos essa autoanálise de nós mesmos, eu vou repetir também que eu fiz essa autoanálise na semana passada, eu fiz essa autoanálise durante essa semana, e a gente vê o quanto nós ainda somos devedores, o quanto ainda nós precisamos nos ajustarmos para nos alinharmos com Deus. Existe um caminho que nós precisamos percorrer, existe uma evolução. Eu falei muito de evolução, e na vida espiritual nós precisamos evoluir. Eu preciso sair daquela estaca zero, daquele momento que eu só bebo leite, que eu só recebo tapinha nas costas, né? E o que acontece hoje, mesmo hoje, na igreja atual, quando eu falo que não está muito diferente da igreja de Corinto, porque na igreja de hoje as pessoas acham, de uma forma geral, acham que o mundo está devendo alguma coisa para elas. O mundo me deve alguma coisa. Então eu venho para a igreja, se eu não sinto aquele friozinho na barriga, Jesus não estava presente. E o que fala? O que eu faço com a palavra de Deus? Que diz que Ele estaria conosco todos os dias. Jesus disse isso. Independente de ter friozinho na barriga ou não,
a palavra diz: eis que estarei convosco todos os dias. O que a gente faz com isso? E muitas vezes as pessoas vêm, elas querem um louvor extraordinário. E quando não sentem nada, esse louvor hoje não foi bom. Ou, a palavra hoje não foi boa. Como é a palavra de Deus? Pode ser que o pastor, e eu me coloco nessa linha, de repente você falha, somos homens, a gente falha. Pode ser que a gente não consiga transmitir a palavra naquele nível que você gostaria de ouvir, mas eu vou falar uma outra coisa. Pastor que está para falar o que os outros gostariam de ouvir, não serve para ser pastor. Eu tenho que falar aquilo que Deus manda falar. Então eu não posso falar só para agradar. E a gente vê muitas vezes as pessoas falando: mas só fica dando paulada, né? Mas a palavra de Deus é paulada do começo ao fim. Ou a gente conserta ou a gente está fora. Ou você é 100% ou você está fora. Não vale 99,9%. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós precisamos realmente desse alinhamento. Acordar para essa nova vida em Cristo. A vida em Cristo, ela exige de nós uma perfeição. E ela fala, Jesus fala, quando a gente fala da evolução, de crescer, ele fala que nós vamos crescer até a estatura do varão perfeito. Ou seja, há um caminho para percorrer. E onde que eu estou nesse caminho? Essa é a avaliação que você precisamos fazer. Onde que eu estou? Quanto eu já caminhei nesse caminho para chegar à estatura do varão perfeito? Caso contrário, ninguém verá Deus. Ninguém. Se não chegarmos a essa estatura. Então, é fácil ser crente? Não é fácil ser crente. É para qualquer um? Não. É para quem de fato está disposto a entregar a sua vida nas mãos de Deus, a se lançar. O exemplo que foi dado foi aquele da corda, né? Do equilibrista passando a corda, e quem se voluntaria para poder passar no colo dele com os olhos fechados. Ninguém quis ir embora sabendo que aquela pessoa tinha toda a capacidade, era toda a qualificação para poder atravessar a corda. Mas ninguém se voluntaria para ficar no colo. E da mesma forma, nós também cremos em Deus, sabemos tudo acerca de Deus, mas não somos capazes de nos jogarmos, de confiarmos que Deus vai fazer. E Ele faz. Nós vimos aqui o testemunho do Elielso. Tem testemunho de tantas pessoas, de tantas coisas. Mas como Eli falou, e eu confirmo, assino embaixo, nós não podemos ficar vivendo só do testemunho dos outros. Eu preciso viver isso para a minha vida. Amém? Então, provai e vede que o Senhor é bom. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Se você não fizer isso, a palavra te desqualifica. E fala que você atrai para si a maldição, quando eu não faço essa autoanálise. Volto a dizer, o texto não diz para você olhar para si mesmo e não tomar. Ele fala: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Subentende-se que Jesus, ele está dando uma direção para que nós, embora a minha vida até aqui foi uma vida de pecado, uma vida de erros, mas a partir desse momento eu tomo uma decisão, eu tomo uma posição em Cristo, e essa minha posição em Cristo, ela vai me alinhar com Deus, e a partir daqui então agora eu posso sim tomar do pão e beber do cálice. Isso é o que o texto está falando. O que era até aqui é uma coisa. Então, avalie e coma do pão e beba do cálice. E Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Ou seja, fazer isso e lembra do sacrifício, o preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida, pelos nossos pecados. E que nós insistimos ainda em crucificar Jesus. Cada vez que eu e você pecamos, nós botamos de novo Jesus naquela cruz. Por isso eu preciso fazer essas avaliações. Então eu pediria que, se possível, Elielso pudesse fazer um momento de louvor. Enquanto isso, você possa sair do seu lugar. Nós vamos compartilhar agora da ceia do Senhor. E que você possa então ter esse momento especial na presença do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra, obrigado pela sua direção. Deus, nós sabemos o quanto nós somos falhos. Deus, nós sabemos o quanto nós somos devedores.
Portanto, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós aqui, ou mesmo aqueles que estão ainda aí na sua casa, que não puderam estar aqui por conta desse rodízio, ó Deus, que cada um possa fazer essa autoanálise, entrar na sua presença, e mesmo distante ali, toma do pão e beba do cálice, faça isso em memória daquele que pagou um preço pela minha vida e pela sua vida, e não fala só de vida na terra, mas fala também de uma vida eterna. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça, te louvamos e agradecemos. Você pode sair do seu lugar. Eu me renderei, eu me renderei, Senhor, eu me renderei. Renda-se. Eu me renderei, eu me renderei, eu me renderei, Senhor, eu me renderei, eu me renderei como um sacrifício vivo a ti. Sacrifício vivo a ti. Eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, eu te exaltarei. Eu te exaltarei, Senhor, eu te exaltarei, eu te exaltarei, como um sacrifício vivo a ti. Sacrifício vivo a ti. E a liberdade será a canção do meu coração. Do meu coração, não vou mais olhar para trás. O passado não importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar para trás. O passado não importa mais. Eu sou livre. E a liberdade será a canção do meu coração. A liberdade será a canção do nosso coração. Senhor, obrigado por esse momento tão ímpar na vida da igreja. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu santo nome. Por isso, Senhor, mais uma vez eu conclamo a sua presença, que o Senhor venha, fale aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, eu peço que haja transformação, que haja milagre, ó Deus, o milagre da transformação. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Que esse milagre possa se repetir também hoje aqui nesta noite, e que haja transformação, que nós possamos sair da água para o vinho, transformar naquilo que não tem gosto, que não tem cor, que não tem cheiro, em algo encorpado, algo realmente que faz a diferença no reino, na casa do Senhor.
Muito obrigado, Pai. Fale aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Glórias a Deus. Cadê as mamães? Glória a Deus. Temos algumas mamães aqui hoje. Um dia muito especial, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa data tão especial que é o Dia da Mamãe. E hoje eu tenho como propósito, né, fazer uma pequena homenagem aqui, através da palavra de Deus, a todas as mamães dessa igreja, aquelas mães que se põem de pé, aquelas mães que acordam de madrugada, se levantam da cama, se colocam de joelho com um propósito, um único propósito, de que os filhos permaneçam de pé. Por isso, mãe, nessa noite, o Senhor fale ao seu coração, que você possa ser abraçada pelo Senhor nessa noite, sendo recompensada por tudo aquilo que você faz. Não só o que você fez, mas o que você faz. Porque a mãe, ela continua dando à luz todos os dias dos filhos. Mãe é algo extraordinário. E eu quero dizer a todos vocês, da parte de Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus as abençoe grandemente, que vocês possam continuar cada vez mais tendo essa força, sendo esse instrumento nas mãos de Deus, sendo essas parceiras de Deus aí na criação, porque vocês são parceiras, né? Vocês criam, a humanidade toda, todos nós nascemos de uma mulher. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vocês estão de parabéns pelo papel que vocês exercem na educação dos filhos de vocês, aquilo que tem sido de fundamental importância para nossas vidas, para a vida da igreja, também para a vida dessa nação, né? Grandes transformações, elas acontecem através da vida da mamãe, amém? Então, todos nós aí queremos dar um abraço virtual, né? Infelizmente hoje a gente gostaria de dar um abraço, mas um abraço virtual. Sintam-se abraçadas aí, sintam-se abraçadas por Deus também. Eu quero também trazer uma palavra ao coração dessas grandes e verdadeiras heroínas, que muitas vezes são anônimas, né? Muitas vezes elas estão nos bastidores, muitas vezes as mães, elas se escondem atrás do sucesso dos filhos, se escondem atrás do sucesso dos maridos, dos esposos, né? Mãe e mulher. Então elas são aquele suporte, aquele apoio para a vida de todos nós. E hoje nós queremos realmente agradecer a todas essas heroínas aí, expressando o nosso amor e o nosso carinho nesse dia tão especial. Então, se você puder, dá um aplauso bem forte para essa mamãe. Glória a Deus, que Deus abençoe. Aplauda mais forte. Glórias a Deus. Obrigado, mamãe. Muito obrigado. Aleluia. Mãe é aquela que não abre mão de seus filhos. Eu queria ler um texto na palavra de Deus, primeiro lá em Êxodo capítulo 2. Vamos ler no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: que certo homem da tribo de Levi, portanto um levita, foi tomar por esposa uma também descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino, e vendo que era um menino formoso, o escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou uma decisão. Tomou um cesto de vinho, o calafetou com betume e piche, colocou dentro o seu filho e o soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Amados, essa mãe que nós estamos referenciando aqui é a mãe de Moisés, né? Chamada Joquebede. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais. Mas não só essa mãe, a Bíblia ela relata e retrata ali muitos exemplos de mães, mulheres guerreiras, mulheres realmente que se posicionaram, entraram em situações das mais diversas para defender o filho, para que o filho de fato pudesse crescer, pudesse se manter vivo, que foi esse caso de Moisés e Joquebede. Então nós podemos ver na Bíblia uma história muito bonita também, lá em 1 Reis,
onde conta sobre o rei Salomão e sua sabedoria. E todos nós sabemos que Salomão, quando ele tem a oportunidade de assumir o reinado, aquilo que ele pede ao Senhor foi sabedoria. E aqui nesse momento nós vamos ver um dos momentos que ele usa a sabedoria de uma forma extraordinária. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, vai dizer assim, conta a história aqui de duas mães. Só que essas mães eram prostitutas. Olha o que diz a palavra. 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16. Lendo pela King James, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Certo dia, duas mulheres prostitutas comparecem diante do rei, que era Salomão, para receber o seu veredicto. Declarou uma das mulheres: ó, meu senhor, eu e essa mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, essa mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Versículo 19. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela estava dormindo, virou-se sobre o filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou o meu filho do meu lado, enquanto eu dormia, e colocou ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me, versículo 21. Levantei-me para amamentar o meu filho e encontrei-o morto. Mas de manhã eu examinei e constatei que não era o meu filho, e que aquele que eu tinha dado à luz. Então, às vezes as pessoas acham que bebê é tudo igual, né? Mas a mãe, ela sabe. Basta ela olhar uma vez para aquela criança, qualquer lugar que ela vê. E olha que os recém-nascidos, né, as mães sabem muito bem disso, né? Eles nascem parecendo uma uvinha passa, né? Todo enrugadinho, todo sujinho, né? Feinho, né? Mas a mãe, ela sabe, ela conhece o seu filho. E aqui a mulher está falando que as duas tiveram um bebê. E numa determinada noite, uma dormiu demais, rolou em cima do bebê, matou aquele bebê e foi e fez a troca. Ela pegou o bebê morto, colocou lá próximo daquela outra mãe, pegou o bebê vivo e levou para perto dela. Versículo 22 diz assim: então a outra mulher contradisse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: é mentira, teu filho é que está morto e o meu filho é que vive. E assim elas desentendiam diante do rei. Versículo 23. Então o rei sentenciou. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra afirma: mentira, o teu filho é que está morto e o meu filho é que vive. Aí entra a sabedoria. E Salomão, ele, a partir do versículo 24 aqui, ele fala assim, pede para um dos servos dele, né? Traga para mim uma espada bem afiada. E alguém leva essa espada bem afiada, entrega nas mãos do rei. O rei pega aquela criança que está viva e diz assim: vamos resolver esse problema. Nós vamos cortar essa criança no meio. Metade para uma, metade para outra. E olha o que acontece. No versículo 25, ele prontamente determinou: cortai o menino vivo em 2 partes. Dai a metade a uma mulher e metade a outra. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó meu senhor, que seja dado o menino vivo, não matem por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu nem seu. Então você percebe que aquela que é mãe de verdade, ela abriu mão daquele filho dela, naquele momento, para que o filho permanecesse vivo. E quando ela faz isso, Salomão imediatamente já identificou: essa é a mãe verdadeira.
Essa é a mãe verdadeira, que a mãe verdadeira jamais iria aceitar uma situação dessa. Vamos partir o menino. Então ela prefere abrir mão e entregar aquele filho para outra do que ver o menino morto. E há muitas situações em que a gente vê as mães tendo que abrir mão dos filhos para mantê-lo vivo. A gente que acompanha famílias durante tantos anos, a gente tem visto isso não uma nem duas vezes, várias vezes. Às vezes a mãe abre mão do filho para não ver ele morto. No versículo 27 diz: então o rei ordenou silêncio e deu o veredito: não matais essa criança, dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. Então a mãe que é mãe, ela quer ver o filho vivo. E são nesses momentos que o justo juiz ele vai intervir, quando a mãe ela se levanta em favor do filho. O justo juiz, que é Deus, vai intervir, assim como foi nesse caso com Salomão, que ilustra muito bem aquilo que também é a vontade de Deus. Porém, nós estamos vivendo um tempo, dias muito confusos, dias onde esses valores do reino de Deus estão sendo invertidos. E nós temos acompanhado, e com certeza você tem acompanhado aí os noticiários, né? E nós vimos aí o caso do menino Henri Borel, onde a mãe abriu mão do filho, uma inversão de valores. Ela abre mão do filho em prol a uma vida melhor. Ela negligenciou. E hoje, depois de alguns laudos, né, lógico que ainda não houve um julgamento, logo não podemos afirmar, mas de acordo com a perícia, de acordo com os laudos criminais, esse inquérito que foi terminado pela polícia indica os dois como os principais suspeitos da morte desse menino. Mas igual a essa, a gente vê outras situações, e a gente vai ver mães abrindo mão por conta de um segundo casamento, depois, de repente não dá certo ali com aquele segundo marido, a mãe começa a abrir mão do filho. E foi esse caso, foi outros casos que nós vimos no ano passado também, né, noticiado pela TV, dessas mães, né, que realmente elas não são mães de direito, de fato. O fato é que nessas situações, nós vemos aí que há tipos diferentes de mães. Há também aquelas mães que são desnaturadas. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Na maioria das vezes, as mães, elas tomam partido do filho, elas preferem morrer do que ver o filho morto. Raríssimas são as exceções. E nessa inversão de valores, onde o que é errado parece certo e o que é certo parece errado, nessa semana eu ouvi um texto do pastor Paul Washer. Ele é um pastor batista, né, e o ministério dele é um ministério itinerante, ele viaja o mundo afora. E ele escreveu vários livros e várias frases também são extraídas desses livros. E tem uma das frases que eu gostaria de ler e compartilhar com você, que diz assim, que, abrindo aspas, né, o novo coronavírus matou 1.800.000 pessoas no mundo em um ano, o que é bastante coisa. Porém, o aborto mata, em média, 55.900.000 pessoas por ano. O primeiro, eles chamam de a pior pandemia do século. E o segundo, eles chamam de direito. Olha que inversão de valores. Matar criança é direito. É algo que há realmente essa inversão, e essas coisas, elas vão ficando no nosso íntimo, né? E a gente começa a aceitar essas inverdades, essas mentiras do inferno, como sendo verdades na nossa vida. Então há essa inversão grande de valores, e nos dias atuais nós temos vivido aí realmente um grande desafio. Ser mãe nos dias atuais é um grande desafio. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que é o certo e o que é o errado mais. Mas a mãe que é mãe, conforme nós vimos no texto de 1 Reis, ela abre mão do seu filho, da sua vida até, em favor da vida do filho. E em outras condições até, ela, como arqueiro, né, e a gente vai ver na palavra de Deus, ela
abre mão, né, da criança como uma flecha. A palavra de Deus, ela vai dizer lá em Salmo 127, no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Então nós precisamos primeiro ter esse entendimento. Os filhos não são nossos. Os filhos são herança do Senhor. E no versículo 4 vai dizer que eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Então, o que faz uma flecha na mão do guerreiro? Ela não fica na mão, ela é lançada a um alvo. E as mães, normalmente, elas fazem, chega um momento que ela precisa fazer isso. Ela precisa lançar o seu filho num alvo, para um alvo. E normalmente, quando você vê uma realização, uma felicidade de uma mãe, ela se encontra realizada quando ela vê que aquele filho foi lançado para o alvo e conseguiu atingir o objetivo. Nada é mais gratificante na vida de uma mãe. E a Bíblia Sagrada, ela faz questão de relatar, né, como disse, várias histórias de várias heroínas como essas. E nós, com certeza, não teríamos tempo suficiente para falar de todas elas. Então, eu quero voltar, então, a esse texto de Joquebede, lá de Êxodo 1, onde narra a história dessa mulher chamada Joquebede. Joquebede significa, o nome Joquebede significa do Senhor é a glória. E vamos ver o que acontece na vida dessa mulher, que era a mãe de Moisés. No versículo 2, diz que Joquebede, que era a mãe de Moisés, o escondeu por 3 meses, porque havia um decreto do rei, havia um edito do inferno contra as crianças daquele lugar. Você vai ver a partir do capítulo 1, as narrativas do faraó, que mandou matar as crianças. Ele começa com as parteiras, né? Siá e Puá. Ele começa a dar uma ordem para as parteiras, que todos os filhos dos hebreus que nascessem, homens, era para elas matarem os meninos. E essas 2 parteiras, elas resolvem não obedecer essa ordem do rei. E você vai vendo, depois, você lê lá o capítulo 1, de Êxodo, capítulo 1, você vai perceber que, mesmo desobedecendo uma ordem do rei, que era o faraó, aquelas mulheres não sofreram punição, e a palavra vai dizer, porque Deus era com elas. E o que faraó faz? Ele chama então os seus soldados, os seus oficiais, e dá uma ordem. E a ordem era para que matasse todos os meninos dos hebreus. E permanecesse vivo, então, as meninas. E para ter certeza de que esses meninos realmente iam morrer, ele falou, mata e joga no Nilo. O rio Nilo, eu quero até pedir para o Sebastião projetar uma imagem. O rio Nilo, e a gente vê a história, né, contada, relatada na Bíblia, de repente a gente não atenta para alguns detalhes, quando você vai ler a história do que é aquele lugar. O que acontecia naquele lugar? O rio Nilo era um rio, por si só, muito traiçoeiro, muito perigoso. Mas o rio Nilo, até nos dias atuais, é onde abriga a maior população de crocodilos, né? Que é esse tipo de crocodilo. Deixa eu ver, você tem uma imagem ali. Mostra para nós aí, crocodilo do Nilo. Esses crocodilos, eles chegam a medir mais de 5 metros de comprimento. É um negócio extraordinariamente grande, horroroso. Está um pouco ruim a imagem, mas se você observar, lá na frente tem um boi. Olha, o boi é do tamanho da boca do bicho. É um monstro, é um gigante, é um monstro. Então, e isso são imagens reais, né? Não é uma imagem fictícia. Esses crocodilos, de fato, eles existem. Então, agora pensa você, quando essa mãe, ela toma uma decisão. Ela esconde, nós vimos no texto, ela esconde esse menino por 3 meses, mas chega um momento que ela não consegue mais esconder esse filho. E ela tem que tomar uma decisão. A sentença de Satanás é nem meu, nem seu. Nós vimos lá, quando ele fala para aquelas 2 mulheres, sobre a boca de uma daquelas mulheres. Nem meu, nem seu. Só que ela toma uma decisão, ela constrói ali um cestinho, e você vai ver na palavra que aquele cestinho era feito de papiro. O papiro, ele é uma espécie de papelão, os primeiros papéis, né? Só que era um pouco mais grosso. E fala que ela reveste ele com piche, com
betume e coloca o menino dentro daquele cestinho. E o mais interessante, então, quando você olha para a história e vai traçando os paralelos, é que os acampamentos dos hebreus nunca eram acima do palácio do rei. Porque ele entendia que eles iam sujar a água. Então, os acampamentos, obrigatoriamente, tinham que acontecer abaixo do palácio. Então, quando a gente vê uma situação onde ela solta esse menino na água, o milagre é muito maior do que a gente imagina, porque se ela estava abaixo, ela coloca o menino na água, o cesto subiu e não desceu. Vocês conseguem entender isso? E a gente vai vendo como que Deus vai trabalhando ali nessa situação de Moisés, por conta de uma mulher que toma uma decisão radical na vida dela. E a opção que ela tem é que esse menino tinha mais chance sendo colocado naquele rio, mesmo no meio dos crocodilos. E você vai ver, nós vamos ler alguns textos aqui, você vai ver que ali havia muitas regiões que eram propícias para esse tipo de crocodilo. E mesmo assim, ela coloca na esperança, na confiança daquele Deus ao qual ela servia. Então, no Êxodo 1, no versículo 22, vai falar, né, dessa ordem que Faraó dá para matar todos os meninos e lançar no rio Nilo. Lá diz assim, que certo dia, entretanto, ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançai-o no Nilo, mas todas as meninas, essa deixai viver. Eles tinham medo, né? Aí a gente pergunta, mas as meninas crescendo, elas iam também continuar crescendo o povo, né? Só que, para as guerras, eram os homens. E o que Faraó tinha medo era de que aquele povo, se você continua lendo o Êxodo, você vai ver que um dos temores dele é que aquele povo ia crescer, e eles estavam crescendo tanto, e ele fala num determinado momento, vai que eles começam a fazer alianças com os nossos inimigos, e vão nos destruir. Então ele tinha medo desse levante do povo, por isso ele mandou matar os homens, os meninos, os homens. Versículo 3 diz que a mulher então tomou esse cesto, né? Um cesto de papiro, calafetou com betume, piche e colocou dentro do rio. Então existem momentos, amados, em que as pressões elas são tão grandes, que o único caminho que nós temos é esse, soltar os nossos filhos, de colocar os nossos filhos nas mãos de Deus, colocar os nossos filhos confiando que se cumpra a vontade de Deus sobre a vida deles. Tem hora que é necessário fazer isso, tem hora que no mundo que nós vivemos é necessário fazer isso. Naquele caso, se o menino ficasse, ele seria morto, e ela não teria mais como escondê-lo, nem teria mais como proteger o filho dela. Daí então, nós conhecemos bem a história do que vem na sequência. Esse menino, depois que ele é lançado no rio, ali dentro do cesto, Deus providencia uma situação onde a princesa, né, a filha de Faraó, vai tomar banho justamente naquele horário. E quando ela está tomando banho, ela ouve o choro do menino. Então aquele choro, que era uma sentença de morte, quando ela escondia esse menino, se ele chorasse, era uma sentença de morte. Agora, o choro do menino foi a sentença de vida para ele. Porque ela ouve o choro daquela criança, ela pede para que as amas dela comecem a procurar onde que está esse menino, de onde que está vindo esse choro. E elas vão lá e recolhem o bebê e levam para a mãe. E na história você vai ver que a irmã de Moisés, quando o cestinho foi colocado no rio, ela ficou acompanhando para ver o que ia acontecer. Vai cair em algum lugar, vai sair, o crocodilo vai comer, o que vai acontecer? E ela ficava acompanhando ao longe para ver o que aconteceria. E olha lá, Êxodo 2, no versículo 5, diz assim: Entrementes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu que era um lindo menino e chorava. Entremecida, declarou: é filho dos hebreus. Então ela já bateu o olho, já sabia, é filho dos hebreus. Só que a hora que ela olha, né, e aí nesse momento desperta esse instinto materno. Não importa se é filho dos hebreus,
Não importa, é uma criança e eu sou uma mãe. O instinto materno, ali naquele momento, falou mais alto. Versículo 7 diz: então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó. Olha como que Deus trabalhou essa situação. A criança viu que ela pegou, aliás, a irmã viu que ela pegou a criança. E quando ela pega a criança, a menina chegou logo, né? Você não amamenta, vou usar aqui a minha versão. Você não tem leite para dar para esse menino. Você quer que eu chamo uma das hebreias, né? Para dar de mamar para esse menino? Olha só. Aí o que acontece? Versículo 7. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? 8. A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. A própria mãe, olha como que Deus trabalhou nessa história, que coisa maravilhosa. A própria mãe, ela solta o filho, visando salvar a vida do filho, e agora ela tem a oportunidade de continuar sendo mãe, de continuar amamentando o filho. E no versículo 9 ainda vem uma situação mais interessante, que diz: então a filha de Faraó orientou: leva esse menino, amamenta-o para mim. Ela já tomou posse do menino, é meu, eu sou a mãe agora. Amamenta-o para mim, eu te darei um salário. Além de tudo, ela cuidar do próprio filho, ainda ganhou um salário para cuidar do próprio filho. É ou não é maravilhosa a ação de Deus nas nossas vidas? Ela recebe um salário para cuidar do próprio filho. No versículo 10 diz que quando o menino cresceu, ela entregou-o à filha de Faraó, o qual o adotou e pôs o nome de Moisés, justificando o que é o significado do nome Moisés, que é: eu o tirei das águas. Isso significa a palavra Moisés, tirado das águas. Eu o tirei das águas. Então, depois de passar esse período de amamentação, essa mãe entrega, né, a mãe Joquebede entrega então Moisés para a filha do Faraó. E a partir daí começa então o primeiro dos 3 ciclos da vida de Moisés. Ele é entregue nas mãos da filha de Faraó, e ele passa os primeiros 40 anos de vida dele vivendo no palácio, se adaptando à cultura, aprendendo, estudando. Houve um investimento em cima da vida daquele homem. Ele cresceu como sendo um príncipe. 40 anos. Depois, outros 40 anos, depois que ele comete um assassinato, ele mata um egípcio, porque ele se condoeu quando esse egípcio estava humilhando um dos seus irmãos, né? Irmãos de sangue, irmão de povo, um hebreu. Então, quando ele faz isso, ele vai e mata esse egípcio. E por conta disso, ele foge e vai lá para o Monte Horebe. E lá ele conhece a sua esposa, se casa, constitui uma família, e ali ele vive outros 40 anos. Até que Deus faz um chamado para ele, ou seja, Deus foi preparando ele naquilo que ele precisava ser preparado. 40 anos, recebeu toda a formação, todo o nível de escola, de estudo, tudo que o povo mais rico do planeta que era, esse povo, os egípcios, era a nação mais poderosa do planeta, né? Vamos comparar hoje com os Estados Unidos, era o Egito daquela época. Então ele foi criado ali dentro do palácio, e agora ele se vê refugiado, trabalhando no monte, se escondendo, mas ali também Deus foi trabalhando na vida de Moisés. E depois, outros 40 anos, nós vamos ver Moisés conduzindo aquele povo pelo deserto. Ou seja, 120 anos, e 120 anos depois, nós vamos ver o legado de Joquebede na vida de Moisés. 120 anos depois, aquilo que foi plantado no coração, porque ela teve, lembra que ela teve a oportunidade de tratar os primeiros dias de vida de Moisés. E nos primeiros dias de vida, onde você faz os registros, né, quando você estuda a neurociência, você vê que os primeiros dias de vida do bebê, onde as memórias ficam registradas. E ela teve a oportunidade de colocar, de incutir na mente de Moisés quem era Deus.
E nós vamos ver esse legado e Moisés fazendo maravilhas, porque ele tinha um legado da mãe, essa mãe maravilhosa chamada Joquebede. E quando nós olhamos no livro dos heróis da fé, nós não vemos Joquebede. Ela deveria estar lá, mas nós não vemos. E por que nós não vemos? Justamente pelo aquilo que nós estávamos falando no início. As mães, elas são anônimas. Elas ficam atrás dos filhos. Elas não querem aparecer para que os filhos brilhem. E as mães, elas começam a funcionar então como esse esteio aí para os filhos, e deixa esse legado impregnado na vida deles. E quando nós falamos de legado é tudo aquilo que nós somos e que possuímos. Eventualmente as memórias que nós temos, elas vão se apagar, mas o legado, ele é intrínseco, né? Ele fica ali dentro de nós, fica na nossa mente, e a gente leva isso por uma vida inteira. Com certeza todos aqui carregam em si legado de suas mães, certeza absoluta. Todos nós nascemos de uma mulher, porque nós só podemos nascer de uma mulher. Todos nós nascemos de uma mulher, e a partir disso, ela coloca em nós aquele legado, o legado de mãe, e a gente carrega isso por toda a nossa vida. Aquilo que eu sou, aquilo que você é, nós devemos a essa mulher maravilhosa, extraordinária, heroína, que não aparece muitas vezes, mas que por trás, a gente sempre vê um ditado, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ou essa mulher é a mãe dele, num segundo momento é a esposa dele, né? Sempre tem uma grande mulher atrás de um grande homem. Quem somos nós, né, homens, se não fossem as mulheres? Amém? E eu gostaria de concluir destacando uma frase dita pela filha de Faraó. Ela diz assim: leva o menino e eu te darei um salário. E é uma pergunta para a nossa reflexão nessa noite, não só nessa noite, mas para uma vida toda, que nós possamos ter sempre em mente esse questionamento. E o questionamento é: quanto custa o salário de uma mãe? Que dinheiro no mundo paga o amor? Que dinheiro no mundo paga as noites mal dormidas? Que dinheiro no mundo paga uma mãe? Qual o salário de uma mãe? Aqui nesse momento, num caso específico, ela fala: leva e eu te darei um salário. Mas nos nossos dias, na nossa realidade, quanto custa o salário de uma mãe? Qual o salário para cuidar? Qual o salário para amamentar? Qual o salário para amar? Qual o salário para ser uma bênção na vida dos filhos, na vida do esposo? Qual o salário? Quanto custa isso? Como que se mede o valor de uma mãe? O mínimo que nós, filhos, maridos, podemos fazer é, de alguma forma, tentar recompensar isso com as nossas atitudes práticas, com esse legado que ficou plantado no meu coração, no seu coração. De alguma forma nós tentamos retribuir, para que a mãe possa ver que aquilo que ela fez na minha vida, que fez na sua vida, na vida de todos nós, não foi em vão. Houve um resultado. Não tem salário, não tem dinheiro, não tem valores nesse mundo que paga o amor de uma mãe. Quero te convidar a colocar de pé. Porque o maior valor que se pode medir essa satisfação da mãe é quando ela vê os filhos, aqueles que foram lançados, como uma flecha na mão do arqueiro. Quando vê que aquela flecha de fato atingiu o alvo. Quando ela vê que de fato aquelas flechas conseguiu passar por todos os obstáculos e atingir o objetivo principal. Nós falamos durante a ceia, sobre essa avaliação, né? De fazermos uma avaliação, uma autoavaliação. O que também não é diferente nesse momento que eu quero te pedir, porque se você faça uma autoavaliação, o seu relacionamento com a sua mãe, será que esse relacionamento se resume só num dia por ano?
onde nós nos emocionamos, nós compramos presentes, nós cumprimentamos, nós abraçamos. Mas e o resto do ano? Qual é o seu relacionamento com a sua mãe? Como é a sua vida com a sua mãe? O que nós temos feito para pagar esse salário? Nós falamos de um outro preço muito alto que foi pago pela minha vida, pela sua vida, que foi a morte de Jesus na cruz. Mas no segundo plano, nós precisamos também avaliar do sacrifício que é feito por uma mãe. É lógico, não estou fazendo uma equiparação com Jesus. Embora em muitos momentos a própria palavra de Deus faz isso. Como, por exemplo, a mãe ser equiparada aí ao elemento criador da humanidade. Mas é um momento para nós pararmos e termos essa reflexão. Ou será que nós temos a nossa mãe como nossa adversária? Tudo que ela faz, você acha que ela está errada, você acha que ela não é capaz de te ajudar, você acha que a sua mãe é analfabeta, e muitas vezes ela é semi-analfabeta. Mas isso não é limitação para ela ser mãe. Ser mãe não exige outra qualificação nenhuma, de doutorado nenhum, só ser mãe. Ser mãe. Feche seus olhos e vamos fazer essa avaliação. E eu te pergunto mais uma vez: qual salário pode pagar isso? A ousadia de Joquebede. Por causa dessa ousadia, nós vamos ver uma linhagem que lá na frente nasceu Jesus. Porque Maria, ela pertencia à tribo de Levi. José, não, mas Maria pertencia à tribo de Levi. José era da raiz de Davi. Por causa da ousadia dessa mulher, hoje, eu e você, fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Uma mulher. E uma das certezas absolutas que nós temos, você, mãe, uma ousadia, qualquer coisa que você faça para o seu filho, vai refletir no futuro da humanidade. Vai fazer diferença no futuro da humanidade. Olha quantos anos houve essa situação com Joquebede. Quantos séculos, milênios depois, eu e você podemos usufruir da ousadia de uma mulher, da bênção da ousadia de uma mulher. Um pequeno gesto seu certamente irá refletir nas gerações futuras, e quem sabe, em não salvando seu filho, você também não está salvando a humanidade. Mais uma vez eu convido a equipe de louvor. Não sei se vocês prepararam algo para esse momento. E como nós temos aí poucas mães, né? Vamos ocupar essa primeira fila aqui, só com as mães, por gentileza. Você que é filho, eu te convido a olhar para essas heroínas que aqui estão representando. Muitas hoje não estão aqui por conta justamente desse rodízio que nós falamos. Mas estão muito bem representadas. Você que está na sua casa, eu quero te falar que você está muito bem representada aqui. Mesmo aí na sua casa, nós vamos orar agora também por você. Eu gostaria de convidar a todos vocês, que vocês pudessem fechar os seus olhos. Você que é filho, mesmo que sua mãe não esteja aqui agora, mas você que é marido, você possa estender as suas mãos e ver aqui representado essas mães maravilhosas, heroínas, e que dão uma vida que não tem preço, e que muitas vezes essa vida que é dada em favor dos filhos, os próprios filhos não reconhecem. Quantas noites de sono perdida por causa dos filhos? Quantas noites chorando?
Às vezes, o filho era bebê ainda, estava doente, e a mãe ali não dormia, velando por aquela criança. Por essa e por tantas outras, é que eu quero dizer o quanto Deus está feliz com a vida de cada um de vocês. Porque vocês têm de fato representado o papel que foi dado a vocês como mulheres guerreiras. Aquelas de verdade, que com muitas lutas, muito choro, e mais uma vez, muitas noites até mal dormidas, ou sem sono nenhum, vocês investiram na formação dos filhos, vocês investiram no cuidado com os seus esposos, que também é um outro ponto de ingratidão, mas não se preocupe com isso não. O Senhor é o seu Senhor. O Senhor cuida de cada uma de vocês. Mais uma vez eu quero dizer muito obrigado a todas vocês, muito obrigado. Senhor, eu quero colocar diante de Ti essas mães que aqui estão nessa noite e que estão representando todas as mães dessa igreja e, por que não, todas as mães dessa nação. Pai, nós oramos para que o Senhor possa continuar capacitando a cada uma delas, dando a elas graça, dando a elas sabedoria, para que aquelas que ainda são mães de crianças pequenas ainda, que elas tenham sabedoria suficiente para levá-los até o alvo. E para aquelas que os filhos já são adultos, sabedoria dobrada. Porque há um ditado que diz que o filho criado trabalha dobrado, e não é dobrado, é milionesimado. Os filhos dão muito trabalho, muito ingrato. Nós somos ingratos com as nossas mães. E quando a gente olha qual salário, que dinheiro paga, nós precisamos também parar e avaliar. Se não há dinheiro, se não há valor que paga todo esse trabalho, todo esse sacrifício feito pelos filhos, com certeza também eu não vou poder nunca recompensar, nunca vou poder pagar. Então você que é filho, comece a olhar para essa situação. Honra sua mãe. O primeiro mandamento com promessa diz para você honrar pai e mãe. Não importa quem são seu pai e quem é sua mãe. A palavra diz: honrai pai e mãe. Vocês são dignas de honra. E nessa noite também vocês são dignas de louvor. Louvo pela vida de cada um de vocês. Que a graça do Senhor seja derramada de forma abundante, multiplicada. As forças sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. E que vocês de fato recebam muito de Deus, entendendo que vocês são instrumentos e parceiras de Deus na criação, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda bem forte essas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma delas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Permaneça aí onde você está. Tanta coisa aconteceu, mãe. O tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci, mãe.
as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim sem ti, sem teu cuidado, sem teu carinho, sem tua atenção. Estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Quero te encontrar, te abraçar. Pra falar, quero mais de ti me separar, nunca mais. Por cada uma dessas mães guerreiras e parceiras do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Nós temos aí algumas singelas lembrancinhas preparadas aí pela nossa equipe. Que você receba com todo carinho, mamãe. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez, aplauda bem forte essas mães guerreiras. Que Deus nos abençoe grandemente. Que não seja só um dia no ano, mas que vocês recebam carinho todos os dias. Lembrando sempre que vocês merecem, vocês são mães. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Se Jesus não voltar, próxima semana estaremos reunidos mais uma vez. Amém?